Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre substantivos. Para a gente entender bem o que é substantivos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que substantivo é uma classe de palavra. E o que é uma classe de palavra? É uma classificação, classificações, uma não, né? São várias. Classificações, divisões gramaticais feitas pelas gramáticas para que a gente estude as palavras. A divisão feita nas classes de palavras tem a ver com a função de uma palavra. Nossa, eu tô falando várias vezes a palavra. Bom, vamos lá. Como é que isso funciona? Existem palavras que servem, por exemplo, para falar sobre a qualidade das coisas. Pequeno, grande, bonito, feio, enfim. Diversas palavras que têm essa função. Essas palavras têm a mesma função, então elas são todas adjetivos. Outras palavras falam sobre ações. Corri, pulava, dancei. São palavras que têm a ver com ações. Então, elas são todas verbos. Elas têm a mesma função. São todas verbos. Substantivos, que é a classe que a gente vai estudar hoje, é a classe das palavras que dá nome às coisas. Vou dar um exemplo. Olha aí ao seu redor, no lugar onde você está. Deve ter vários objetos, não é? Cada um desses objetos tem nome, não tem? Eu tenho alguns objetos perto de mim aqui. Por exemplo, esse objeto. Ele tem um nome, caneta. Então, caneta é o substantivo que dá nome a esse objeto. Entendeu? Deixa eu ver, tem outros objetos aqui. Esse aqui, ó. Bem. Livro. Livro é o substantivo que dá nome a esse objeto. Deu para entender? Então, substantivos são palavras que dão nome a seres. Podem ser seres reais e seres imaginários. Esses seres que eu mostrei aqui para vocês são seres inanimados e são reais. Podem ser seres vivos também, como cachorro, como passarinho, pessoa, menino, ou podem ser seres imaginários, fada, sereia, fantasma, tá bom? Aí é ilimitado. Bom, continuando. Os substantivos, agora vocês já sabem o que eles são. Falta a gente saber um pouquinho sobre as classificações que eles têm, porque são várias. Os substantivos podem designar um ser de uma forma mais genérica ou de uma forma mais específica. Acho que isso vai ficar mais claro através de exemplo, quer ver? Você pode dizer cidade ou você pode dizer São Paulo. Percebe que cidade é uma forma genérica de falar. Pode ser qualquer cidade. São Paulo é uma cidade específica. Você pode dizer menina ou você pode dizer Maria. Menina é uma forma mais genérica de falar. Maria é aquela menina específica. É o nome daquela coisa específica. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Os substantivos próprios, normalmente, são aqueles substantivos que a gente escreve com letra maiúscula. Vocês já sabem disso, né? Quem está no 6º ano já sabe disso. Tem alguns substantivos que nós escrevemos com letra maiúscula. Por quê? Porque eles são substantivos próprios. Eles se referem a seres, repetindo, de uma forma mais específica, particular. Existe um outro jeito de classificar os substantivos. Eles podem ser classificados entre simples e compostos. Isso tem a ver com a formação deles. Quando o substantivo é simples, ele é formado de uma só palavra. Por exemplo, flor. É um substantivo simples. Você escreve lá uma palavra só, ele tem um radical só. Ou o substantivo que eu já dei o exemplo aqui, caneta. Também você escreve com uma palavra só. Agora, se o substantivo, em vez de flor, for beija-flor, por exemplo, você percebe que é um substantivo, porque é o nome que se dá a uma espécie de pássaro, porém, eu utilizo duas palavras para escrevê-lo. Então, ele é um substantivo composto. O mesmo acontece com substantivos como girassol, guarda-roupa, guarda-chuva, planalto. São substantivos formados por duas palavras se juntando e não por uma palavra só. Substantivo simples, já falei para vocês,
formados por uma palavra só. Aí tem um monte que a gente pode pensar, olha aqui, livro, relógio, flor, livro, relógio, flor, garrafa, cachorro, teto, parede, um monte. Tá bom? Até aqui tudo bem? Se até aqui teve alguma dúvida, para o vídeo, já anota a sua dúvida para depois tirar com a professora aqui, beleza? Vamos lá. Além desses, a gente tem os substantivos primitivos e derivados. Basicamente é assim, o substantivo primitivo, ele não deriva de outra palavra e ele dá origem a palavras novas. O derivado, ele vem do substantivo primitivo. Acho que esse também vai ficar mais claro com um exemplo. Quer ver? Pensem no substantivo vidro. Ele é um substantivo que não derivou de outro substantivo. Ele dá nome àquele estado da matéria ali, vidro. Tudo bem? Agora, o substantivo vidraceiro deriva de vidro. Ou o substantivo vidraçaria, vitral, deriva de vidro. Então, eles são substantivos derivados, enquanto o substantivo vidro é primitivo. Outro exemplo, o substantivo grito. Ele é primitivo e dá origem ao substantivo gritaria, por exemplo. Deu para entender? O quarto tipo de classificação de substantivo que eu vou falar para vocês vai ser a diferença entre substantivos concretos e abstratos. Tem que prestar muita atenção aqui, porque esse tem a ver com a forma como, o tipo de ser que o substantivo nomeia. Quando a gente está falando de seres de existência independente, ou seja, que podem ficar lá existindo independente de outro ser, nós estamos falando de substantivos concretos. Normalmente, alguns professores dizem assim também, é aquele que a gente consegue pegar. Tem que tomar cuidado com essa definição, porque ela serve para a maioria dos substantivos. Mas, às vezes, ela pode causar confusão quando a gente pensa em substantivos como vento, ar, fantasma, porque, teoricamente, a gente não consegue pegar o vento nem o ar, mas eles são substantivos concretos, porque eles têm existência independente, eles não precisam de alguém produzindo, alguém fazendo ar, alguém fazendo vento para existir. Ao contrário, por exemplo, do substantivo esperança. Para que haja esperança, alguém tem que estar sentindo isso. Se ninguém sentisse esperança, isso seria um conceito que não existe. Ou amor, confusão, coisas desse tipo. Tem mais a ver com o campo das ideias do que com o campo material, realmente. Mas com certeza a gente não consegue pegar nenhum substantivo que é abstrato. A gente pode usar esse macete do coisa que a gente consegue pegar é concreto, mas tem que ficar atento, tá? A definição correta é essa. Seres que têm existência independente de outros seres são os concretos, e seres que têm existência dependente de outros seres são os abstratos, porque assim não causa confusão. Lembrando, você pode pensar, o que eu consigo pegar é concreto, o que eu não consigo é abstrato, mas tem que ficar ligado nisso. Outra coisa que tem que ficar ligado é nos seres imaginários, tá? No campo da imaginação, a sereia, por exemplo, existe sem precisar de outra pessoa para ela existir. Então, a gente está falando de um substantivo concreto. Dá para entender? Deu dúvida nisso? Se deu dúvida nisso, me escreve. Tô falando de novo, hein? Tá bom? A última, na verdade, classificação de substantivo que eu vou ensinar para vocês é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo não tem um em oposição a ele. Até agora a gente viu simples, composto, concreto, abstrato, comum, próprio, primitivo, derivado. Esse aqui não tem um em oposição a ele, que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele substantivo que retrata, que designa um grupo de seres, do tipo matilha, que se refere a um grupo de lobos ou de cachorros, ou enxame, que se refere a um grupo de abelhas, bando, um grupo de pessoas, pinacoteca, um grupo de quadros, e assim por diante, tá? São aqueles substantivos que se referem a várias coisas juntas.
Alguns que vocês costumam ver nos livros ali de geografia ou de ciências, por exemplo, são flora e fauna. Flora é o conjunto de espécies de plantas de um lugar e fauna é o conjunto de animais de um lugar. Tá bom? Bom, eu sei que eu falei muito rápido, mas em videoaula vocês têm a oportunidade de ir pausando o vídeo e repetindo. Então, eu espero que vocês estudem com bastante atenção. O material de vocês também tem todas essas informações e no roteiro de estudo tá lá, que é para vocês lerem, grifarem, fazerem resumo, enfim, encontrem a melhor estratégia para vocês estudarem esse assunto. Uma coisinha que eu queria falar para finalizar é que uma classificação de substantivo não necessariamente anula a outra, ela só anula aquela a qual ela é contrária. Por exemplo, um substantivo que é concreto não pode ser abstrato. Ou ele é concreto, ou ele é abstrato. Mas ele pode ser concreto e simples e comum. Por exemplo, já que eu dei esse exemplo o vídeo todo, eu vou dar ele de novo, tá? Caneta. Caneta é um substantivo concreto, porque ele tá falando de um ser de existência independente. Se eu não existisse, a caneta ia existir do mesmo jeito. Ele é simples porque ele é formado por uma palavra só. Ele é comum porque essa caneta não tem um nome dela, ela não chama Joana. É uma caneta que eu tô falando de uma forma geral, não é verdade? Então ele é comum também. Então, ele ser concreto não anula que ele seja simples ou composto, por exemplo. Tá bom? Ele só vai anular aquele que é contrário a ele. Então, ele pode ser ao mesmo tempo composto e primitivo. Ele pode ser ao mesmo tempo próprio e concreto. Enfim, só tomem cuidado com isso, tá? Uma classificação não necessariamente anula a outra, a não ser a qual aquela que ele é oposto. Ou ele é composto, ou ele é simples. Ou ele é primitivo, ou ele é derivado. Ou ele é abstrato, ou ele é concreto. E assim por diante. Tudo bem? Espero que vocês estudem. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula que eu fiz na minha vida inteira. Vou fazer outras, se vocês acharem que isso contribuiu com vocês, para os estudos de vocês, para o aprendizado. Tô morrendo de saudade, espero que logo, logo a gente se veja na escola, para eu olhar para a carinha de vocês e falar assim, eles estão entendendo, ou eles não estão, e já mudar a explicação na hora, tá bom? Tô com muita saudade, beijo, até a próxima.